Nós estamos começando a nossa quinta técnica, falamos todas as quintas-feiras. Já estamos no ar há quase 3 anos já, em julho vamos fazer 3 anos. Toda quinta-feira, após o fechamento do mercado, nós falamos sobre o mercado, falamos um pouco sobre o Terminal Enfoque, fazemos isso aqui também um momento do Terminal Enfoque, falamos alguns recursos do Terminal Enfoque, falamos um pouco também sobre o método Comstock, que é uma maneira de se operar nos mercados. Basicamente, o método Comstock de se operar nos mercados é um processo em que a gente opera trazendo as chances a nosso favor e usando um rigoroso controle de risco. O Terminal Enfoque tem uma ferramenta com a qual os usuários do Terminal Enfoque, todos os usuários podem usar essa ferramenta, que basicamente antes de operar, faz o cálculo do tamanho da posição que ele deve ter, sugere um tamanho de posição baseado no capital do usuário e nos parâmetros de risco que ele define. E a gente até brinca nos cursos que a gente dá que para fazer o cálculo do tamanho da posição, essa ferramenta usa um poderoso algoritmo chamado regra de 3. E basicamente o que a gente faz é pega o capital do usuário, o que o método faz, o que a ferramenta do método no Terminal Enfoque faz, é que ela pega o capital do usuário, divide pela distância do stop, da posição específica, né? A distância entre o preço que você vai iniciar a posição. Eu estou falando de iniciar e não estou falando de comprar, porque a gente pode usar o método tanto quando vai fazer operações de compra long, como o americano chama de compra long, ou operações de venda short, entrar vendido a descoberto, com aluguel de ações. Né? Então, a distância do stop é a distância do preço que se está operando até o stop. Então a gente pega o capital, divide pela distância do stop, que é, digamos, 3%. E no caso das operações que nós fazemos com o fundo com stop, por exemplo, então a gente divide pela distância, que digamos seria 0,4%, ou 4%. Então divide o capital por 4% e multiplica por 0,1%, que é o que a gente quer perder naquela posição. A gente vai acabar com um valor, que é um percentual do nosso capital, um valor, uma parte do nosso capital, e aí a gente divide esse valor pelo preço da ação naquele momento, vai chegar, por exemplo, no caso aqui do método Comstock, as ações que custam R$30, a gente chega lá em 1.500, na verdade você vai achar um cálculo que é 1.555 ações. A gente traz para baixo, arredonda isso para 1.500 ações. Né? Então esse aqui o método faz. E a gente fala, portanto, também sobre o método, porque na nossa visão, nós temos a visão de traders. Nós somos os traders, que é aquele que opera por conta própria, fazendo operações de compra, long ou venda short. Então essa é a nossa visão, e o próprio nome da empresa de consultoria que nós montamos, que é Comstock, já diz como nós operamos sempre com stop. Muito bem, então passamos a analisar inicialmente o Ibovespa. Nessa semana nós tivemos o que pode ter sido um grande evento técnico, tivemos aí também meio que a confirmação da alta no dólar, né? E a confirmação também, o rompimento, a não ser por hoje, em que nós tivemos um candle positivo, mas nós estamos aí no limiar de ter uma indicação muito importante no índice Bovespa Futuro, que eu estou mostrando para vocês aqui agora. Perdão, nós estamos vendo, na verdade, o índice Bovespa à vista. Índice Bovespa à vista, isso aqui é a tendência que começa com a eleição do presidente Lula. Essa reta, na verdade, a gente pode eventualmente pensar em ampliar até aqui o início de 1995, mas pensando só nesse que eu chamo de o ciclo do presidente Lula, que teve a sua alta, o seu movimento impulsivo, composto por 3 movimentos impulsivos, ondas 1, 2, 3, 4, 5, e entendemos que tivemos um movimento de baixa apenas, estamos iniciando o segundo movimento de baixa. Então,
que completaria um ciclo que R.N. Elliott, nos anos 1930 do século passado, classificou como ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Então estaríamos agora em plena onda C, que teria se iniciado ainda aqui em 2010. 2010, com esse foi o topo pós-subprime, que aconteceu aqui em novembro de 2010, nós teríamos tido um topo e o mercado estaria iniciando uma tendência de baixa que está se arrastando, principalmente de 2011 até hoje. Ela está aí se arrastando lateralmente, mas a gente já tem diversas evidências de que isso está deteriorando e de que os ursos estão tomando controle do processo. Então, o que nos salta aos olhos, olhando esse gráfico, é primeiro o rompimento deste processo aqui, que colocou os preços navegando por baixo desse ângulo de inclinação que eles haviam respeitado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Os preços respeitam um ângulo de inclinação durante 9 anos e aí, a partir de segundo semestre de 2011, eles passam a não mais respeitar este rumo. Fazem o que nós entendemos ter sido um pullback para a antiga reta suporte, que ao oferecer resistência confirma essa reta e manda os preços para baixo. Aí os touros tentam fazer, tem uma recuperação, mas deixam um topo inferior ao último topo. Os preços caem, os preços voltam a subir e novamente há uma demonstração inequívoca de fraqueza dos touros, porque eles não conseguem fazer um novo topo. Param aqui nesse topo que havia acontecido em setembro de 2012, setembro do ano passado, em janeiro desse ano, após o rally que aconteceu entre novembro e dezembro do ano passado, eles param no começo de janeiro desse ano, exatamente nesse nível. Então, a falha em se estabelecer um novo topo é baixista, mostra fraqueza por parte dos touros. Por outro lado, o fato de que esse fundo foi rompido mostra força dos vendidos. Então, a situação que nós estamos é assim: de 2002 para agora, o índice Bovespa, à vista, não indexado, nominal, portanto, ele está com uma alta de 550%, em torno de 550%, e está nos dando mostras cabais de perda de força dos touros mais fracos e ursos mais fortes. Depois de subir 550%, como é que é? Peraí, vamos entender. Os preços estão 550% acima de onde eles estavam lá 10 anos atrás, ou seja, tiveram uma alta muito forte. Em termos de Fibonacci, eles no subprime corrigiram apenas o primeiro número Fibonacci, e agora os touros estão mostrando estarem mais fracos e os ursos estão mostrando estarem mais fortes. Bem, o que aconteceu hoje? Depois de os preços terem aparentemente testado o nível de 53 e rompido, eles voltaram e sentiram esse que é o suporte dos fundos deixados pelo mercado aqui em junho e julho de 2012 e também agora no mês retrasado, no mês de abril. Então o mercado deixou aqui um martelo que ele vai ter consequências altistas. Eu só não sei se essas consequências serão apenas um mero parar para tomar um cafezinho, com a formação de o mercado derivando para cima, a formação de uma bandeira de baixa, por exemplo, né, que então seria só um processo de estar testando esse nível para daí romper, ou se nós vamos ter uma reversão mais acentuada aqui no curto prazo, com os preços podendo, logicamente, voltar até os 57 mil. Não dá para saber. Agora, no curto prazo, fica muito difícil a gente saber. Nós vamos ter que monitorar esse processo aqui, que vai acontecer. Se por acaso, por exemplo, nós tivermos um candle de força amanhã, por exemplo, com os preços fazendo um candlestick assim, que eles abram na mínima, próximo da mínima, e fechem aí
Que bom que a gente tem computador para fazer esses retângulos aqui, né? Porque fazer na mão é difícil para ver. Então, se a gente tiver um candle assim, poxa, o mercado aí então terá deixado uma formação de reversão. Essa formação nós vamos poder chamar de, além da formação única, que é o dia de hoje, o martelo, que é altista, nós vamos poder chamar esses três aqui de estrela da manhã, qualquer coisa que eu vá. Reversão, né? Porque nós tivemos um clímax de baixo, indefinição dada pelo candle pequeno, o corpo real pequeno de hoje, e reversão. Então aí está muito mais para os preços irem buscar os 57 mil. Agora, se os preços, ao invés disso, nos derem aí, eu vou fazer aqui como se fosse um gráfico de barras, só para a gente ter uma ideia. Então, se os preços deixarem, por exemplo, um candle assim, aí já a gente não tem a reversão. Nós tivemos um clímax de baixo, uma indefinição, mas ainda não tivemos a reversão. Aí se no dia seguinte os preços deixam um candle assim, eu já estou imaginando que ele está fazendo uma bandeira de baixa aqui. Mais um outro candle assim, está com mais cara ainda de bandeira de baixa. Mais um outro candle assim, mais cara de bandeira de baixa. A gente até vai daí no nosso gráfico vir aqui traçar essas linhazinhas e vamos estar muito desconfiados que é uma bandeira de baixa, que costuma durar 5 pregões, né? Então o de hoje mais 1, 2, mais sexta, segunda, terça, quarta, e de repente, se na quinta-feira que vem nós tivermos um negócio assim, eu vou falar, bandeira de baixa rompida, e eu acho que isso será uma ótima oportunidade para vender nesse nível, com estoque logo acima desse nível. Tá? Aí se isso se confirmar, melhor ainda, né? Se os preços romperem esse nível, aí melhor ainda, porque daí você já tem esse nível como proteção do seu stop e vai passar a ter, e tem também o topo da bandeira. Então você pondo o stop logo acima da bandeira será ótimo. Essa eu acho que é uma possibilidade forte de que possa acontecer. Mas, como eu disse, se tivermos reversão, estaria mais para ir buscar os 57. Isso não dá para a gente saber, curto prazo é muito difícil analisar, mas no médio prazo, pelas razões que eu falei a vocês, porque essa reta foi rompida. Bem, primeiro porque, e aí a gente vai falando mais de longo prazo, né? Porque essa reta foi rompida, o mercado só corrigiu o primeiro número Fibonacci. Mas não está bom, Fausto? Corrigiu o primeiro número Fibonacci? Não, não está bom. E daí, para saber que não está bom, mostrar a vocês que não está bom, eu uso esse gráfico aqui, que é o nosso gráfico do índice Bovespa. Até eu quero dizer a vocês que nós estamos aí para lançar novamente o pôster do índice Bovespa. O pôster é um pôster que traz esse gráfico impresso com todos os eventos que aconteceram durante todo esse período aqui. Isso é um gráfico de 50 anos da história da Bolsa, do qual a gente se orgulha bastante, né? Porque fizemos esse pôster, conseguimos distribuir ele para o mercado todo, aí, entenda-se, todas as corretoras, todos os nossos clientes, todas as assets, todas as empresas de capital aberto, todas as fundações. Então isso teve uma aceitação muito grande no mercado, e aliás eu já mostrei algumas vezes aqui para vocês, mas vou rapidamente mostrar que no nosso site existe uma versão desse pôster que a gente chama de pôster eletrônico. Cadê? Pôster eletrônico. Ele está aqui, ó. Você pode entrar no nosso site. E daí aqui no canto superior direito, você vê aqui pôster eletrônico do Ibovespa. Clicando no pôster eletrônico, a gente cai nessa página que tem esse botão aqui, clique aqui para ver o pôster. Clicando nesse botão, a gente vai para o pôster do índice Ibovespa, que está aqui, estou mostrando a vocês. E aí no pôster Bovespa, à medida que você vai passando o mouse, vai dando um pop-up nos eventos. E aí se a gente clica num ano, eu estou clicando aqui no ano de 1986, eu congelo esse ano, e aqui em 86 tem, por exemplo, aqui o evento plano cruzado. Se eu clicar no plano cruzado, eu abro um browser que me traz o plano cruzado na Wikipedia, que está aqui. E aí a gente tem aqui plano cruzado na Wikipedia. Enfim. E o que mais? Pôster eletrônico. Deixa eu ver aqui.
pôster eletrônico. Tá? E depois a gente pode também colocar o canal de alta nesse gráfico. Clicando de novo o livro, né? A gente pode ver as tendências de baixa. Aí clica, põe o mouse aqui em cima da tendência de baixa, você vê que essa aqui de 71, o Bovespa levou 14 anos para voltar ao topo, né? Duração total 12 anos e 2 meses, variação menos 82%, e assim por diante. Ele vai mostrando as tendências de baixa, limpa a tela, agora tendências de alta, e também te mostra as tendências de alta que aconteceu. E aí depois você tem aqui, vou limpar a tela de novo, aqui embaixo, se você põe o mouse aqui, tem uma faixa com os dinheiros que aconteceram nessas épocas, né? Então você vai vendo aqui, eu gosto muito de ver isso aqui, porque isso aqui em 1965, quando eu tinha 13 anos, a minha mesada era essa notinha aqui de 10 cruzeiros, que muitos de vocês acho que não viram, né? Depois a gente tem essa outra faixa aqui embaixo, que é a faixa dos presidentes, né? Castelo Branco, Costa e Silva, etc. Então, esse é o gráfico quer dizer, é o que a gente chama de pôster eletrônico, que está no site da Enfoque. Você pode usá-lo quanto quiser, muita gente usa para dar aulas com isso aí. Você, se quiser, pode até colocá-lo no seu site financeiro, gratuitamente. Ele carrega uma propaganda do terminal Enfoque, por isso você pode usá-lo sem custo nenhum. Se você quiser, também pode colocar no seu site sem propaganda, aí logicamente tem um custo. Que um dos produtos que a Enfoque fornece é justamente conteúdo para sites financeiros. Temos aqui um conteúdo que passa a ser cada vez mais importante no nosso faturamento. Isso é uma tendência mundial dos vendors, não é só a Enfoque, todos os vendors estão indo muito mais para esse fornecimento de licença de conteúdo do que para terminais, né? Terminais a gente tem aí uma concorrência muito séria das próprias corretoras que fornecem terminais gratuitamente, que logicamente recebem a sua remuneração através da corretagem. Nós vendedores não temos essa possibilidade, né? Então essa tendência está acontecendo e nós aqui no Enfoque, então estamos seguindo isso e já faz tempo que a gente é um dos principais fornecedores do mercado de conteúdo financeiro. Nós, por exemplo, fornecemos um gráfico para colocar no RI, no site de RI de uma empresa, fornecemos a cotação, o próprio balanço da empresa, nós pomos no site dela, porque a empresa manda o balanço para a CVM, mas não tem muito esquema para pegar o balanço e colocar no site dela, nós fazemos isso automaticamente, assim por diante. Um dos nossos produtos é justamente o pôster eletrônico. Mas de volta aqui à nossa análise do índice Bovespa, eu dizia a vocês que em termos de correção Fibonacci, eu entendo que o Bovespa está devendo essa correção do subprime que eu estou mostrando aqui. Isso aqui era, né? E esse aqui é aquele próprio pôster que eu tenho no meu terminal, e logicamente ele tá atualizado em tempo real aqui, né? E eu vou mostrar uma coisa aqui bastante preocupante para vocês já. Então, esse gráfico tem 50 anos, o Bovespa começou aqui em 68, esse pedacinho aqui é o IBV, que era cotado antes do Bovespa, que nós juntamos e com isso conseguimos esse fundo aqui, que para nós foi importantíssimo, porque nos permitiu traçar essa reta de suporte e que nos permite traçar esse canal de alta aqui. E eu posso até dar uma guaribada aqui, melhorar essa retinha aqui, que está meio mexidinha, e daí a gente tira esse cara e copia uma paralela exatamente aqui, nessa aqui, e aí sim, e agora eu gosto de deixar ela tracejada para mostrar que essa é a reta guia da que a gente chama de canal de alta, né? Tendência de alta de longo prazo. E aí quando a gente coloca Fibonacci nesse processo, a gente verifica que nós temos 3 precedentes aqui em termos de Fibonacci no passado, nesses últimos 50 anos, né? O primeiro foi o que a gente pode chamar do ciclo que teve o topo em 1971, que, como nós vemos, primeiro corrigiu o primeiro número Fibonacci, depois ficou um monte de tempo andando de lado, e depois acabou chegando no segundo número Fibonacci, ou seja, 50% de correção. Então,
50% uma vez que aconteceu em 71. Em 86, os preços caíram muito mais do que o segundo nível Fibonacci. Eles quase chegaram aqui no início, no sopé da montanha, né? Então, muito mais do que o segundo número Fibonacci. Então, nós temos uma vez 50% de correção, que foi aqui em 71, outra vez mais do que o terceiro número Fibonacci, e em 91, que é o terceiro precedente, nós tivemos de novo 50% de correção. Tá? Então, duas vezes 50% e uma vez muito mais do que 50%. E dessa vez, com a Europa quebrada e os Estados Unidos falido, como eu costumo dizer, e os Estados Unidos segurando esse negócio aí, como diz o meu amigo Paulo Rodrigo de Castro. Paulo Rodrigo de Castro é um economista muito famoso, que ficou mais famoso ainda porque foi o primeiro cara a rebaixar os Estados Unidos. Depois foi seguido pela S&P. Ele tem uma agência de risco, é um economista famoso, como eu disse, já esteve uma vez aqui na Quinta Técnica, e nós estamos combinando para ver se ele volta aqui, e aí a gente vai fazer uma entrevista com ele, e vai ver. Ele é muito bom na parte econômica, e entende um pouquinho também de análise técnica. Vamos ver se a gente vai trazer. Mas ele costuma dizer que os Estados Unidos está jogando esse dinheiro falso aí nos mercados, né? Então, como a gente vê, desta vez os preços corrigiram apenas 50% de correção. Por isso que quando eu mostro para vocês aqui o gráfico do Ibovespa, agora é o gráfico nominal, é aquilo que está acontecendo, né? Todos esses valores são aqueles que saíram no jornal, né? Então esse fundo aqui de outubro de 2012, o fechamento foi 8.370, foi o fundo do subprime, foi exatamente 8.000, não, esse foi 2012, não foi nada do subprime, isso foi esse fundo aqui. Na verdade, esse fundo aqui, acho que não estava. Bom, não importa. Então, esses valores são todos aqueles que saíram no jornal, por isso que ele é um gráfico nominal, né? Já esse gráfico que eu estava mostrando a vocês é um gráfico indexado em dólar. A gente tem que indexar em dólar, porque se a gente, por acaso, pensar em não indexar em dólar, a gente tem todo esse período de inflação que daí distorce completamente o gráfico. O dólar, aqui nesse caso, é usado para descontar a inflação. Ah, mas tem a inflação do dólar. Tem a inflação do dólar, mas a inflação do dólar é infinitesimalmente pequena quando comparada à inflação do Brasil nesse período, né? Então é completamente desprezível quando comparada com a inflação brasileira. Então, sim, o dólar se presta muito bem para corrigir a inflação, e quando a gente indexa em dólar, a gente tem também essa harmonia que me é muito cara, que eu gosto muito, porque eu, quando olho gráficos, eu gosto de harmonia, porque eu entendo a harmonia muito mais do que eu posso querer entender o caos, né? Então, quando a gente tem essa harmonia que nos é dada por esse canal de alta, eu acho que a gente está no caminho certo. Muito bem. E depois, a gente aqui nesse gráfico, a gente tem esses lindos níveis de suporte, que aliás é o que eu queria estar mostrando a vocês, né? Então, por isso que eu não mostrei isso para vocês, até é bom que a gente tenha voltado, porque vejam como é evidente. Eu estou mostrando aqui para vocês o gráfico que o americano vê. O americano vê o gráfico do EWZ. Eu vou até pegar aqui indicadores mundiais, EWZ, que é um ETF, que é negociado... Não, isso aqui eu peguei a China, que não é o EWZ. Agora sim, Brasil Fund. Esse gráfico é muito parecido com o gráfico do Ibovespa indexado em dólar. No EWZ fica claro que nós rompemos esse processo aqui. E vocês veem que esse candle de hoje não é assim tão dramaticamente de reversão, né? Talvez, e outra, nós estamos escapando de uma bandeira de baixa aqui. Então, rompemos ontem este nível de suporte importante, muito importante, né? Agora, temos suporte aí agora
no gráfico do EWZ, temos suporte aqui 49 dólares, né? Isso é com base no gráfico do EWZ. Bom, mas voltando aqui, o gráfico do Bovespa indexado em dólar está muito feio, né? Então, vamos lá, vamos voltar para o gráfico não indexado. Então, é isso aí, nós já fizemos a análise, né? Isso aqui agora vai depender. Nós estamos muito mais imaginando que o gráfico vai ter algum tipo de bandeira de baixa antes de romper isso aqui. Talvez seja até uma bandeira rápida, que não tenha nem 5 barras, possa ter 3, 4, 3 ou até 2 barras. Mas existe essa possibilidade, né? No médio e longo prazo nós estamos então baixistas por conta disso que eu falei para vocês. Primeiro porque a correção de primeiro número Fibonacci é muito acanhada para essa alta toda, nós achamos que nós vamos ter pelo menos 50% de correção, que é o mínimo que aconteceu nos 3 precedentes anteriores, conforme eu mostrei para vocês, né? E outra, também porque nós temos essa reta rompida, nós temos isso aqui de uma maneira muito clara, saltando aos olhos do analista técnico, pelo menos da nossa escola aqui, como sendo uma formação de acumulação que deverá dar continuidade ao movimento que a precedeu. Isso aqui é um retângulo, eu acho que vai ser qualificado se esse nível aqui for rompido. Os livros de análise técnica no futuro, vocês tenham certeza, vão classificar essa acumulação de 2 ou 3 meses, talvez que ela dure, aqui de meados de 2013, como tendo sido um retângulo, que é uma formação de continuação que dá continuidade ao movimento que a precedeu e projeta a amplitude do retângulo, que é daqui aqui para baixo, e projetando isso a gente vem dar aqui no fundo do subprime a 49, 48, que é para onde eu acho que a gente está indo no médio prazo, e no curto e no longo prazo eu acho que nós estamos indo pelo menos para 50% de correção, nós estamos falando em 25 mil pontos. Isso é algo que não estou falando agora, a gente já está falando há muito tempo, os preços estão aí andando nesse processo lateral, mas como eu disse a vocês, a gente vê cada vez mais o touro ficando mais fraco e o urso ficando mais forte, com uma alta enorme, isso acontecendo lá próximo do topo do mercado, urso mais forte, touro mais fraco e urso mais forte, eu sei aonde vai dar, aonde termina isso, já vi esse filme muitas outras vezes. Isso termina num processo assim e bem rapidinho, que é o que nós estamos esperando que possa acontecer a qualquer instante a partir de agora, né? Principalmente quando a gente perder esse suporte aí dos 52.500 que o mercado testou hoje. Muito bem, vamos ver o que o índice futuro fala para a gente sobre esse processo aí. Então estamos abrindo aqui o índice futuro diário, está aqui o gráfico do índice futuro, que vem desde 1994, não sei porquê, porque na verdade ele tem que vir desde 1990. Isso aí, agora sim, desde 1990 nós temos o índice futuro. A gente vê que o índice ele oscila aí nesses 20 anos, né, 20 e poucos anos, 23 anos, a gente vê que ele tem oscilado nesta faixa aqui, e agora está exatamente muito próximo do meio dessa faixa, né? Nós entendemos esse processo todo como tendo sido um triângulo simétrico, achamos que isso vai ser definido no futuro como um triângulo simétrico, alguns autores provavelmente vão chamar isso no futuro como tendo sido um triângulo descendente. E os preços, mas eu fico mais com isso aqui, porque acho que isso aqui está mais, ele clarifica mais, né? Eu olhando isso, para mim é muito claro que este processo aqui é um retângulo que vai resultar na continuação do movimento de baixa. Então, os preços romperam o triângulo simétrico, agora fizeram um retângulo, e esse retângulo vai botar essa amplitude para baixo. Aqui os preços vêm para 49, que é ainda um pouco aquém do fundo do subprime, que aqui no mercado futuro aparece a 44 mil pontos. Fausto, o meu gráfico que eu tenho, que não é da Enfoque, é de uma outra empresa, não tem esses níveis,
todos no mesmo, esses fundos, todos no mesmo nível. Esse fundo está aqui, no meu gráfico, esse fundo está aqui, e esse fundo está mais para baixo ainda, assim que aparece no meu gráfico. Sim, é isso mesmo, porque, na verdade, gráfico de índice futuro, como esse, que a gente chama de gráfico perpétuo, cada empresa de análise técnica vai ter o seu. Por quê? Os softwares de análise técnica, cada um deles tem o seu gráfico do índice futuro, porque esse gráfico é artesanal. Por quê? A cada 2 meses que vence o índice, por exemplo, hoje nós estamos tomando como base para que esse gráfico seja atualizado o mês de junho, esse mês aqui. Daqui a pouco, quando chegar em 14, próximo do dia 14 de junho, quarta-feira mais próxima do dia 15 de junho, esse gráfico, esse mês vai vencer e vai entrar o mês de agosto. Então a gente para de considerar o mês de junho e passa a considerar o mês de agosto. Tá? O que nós fazemos, então, digamos que esse hoje fosse o dia, né? O que iria acontecer é que o mês de junho fechou aqui e a gente iria constatar que o mês de agosto, o mês de agosto teria, se o mês de junho fechou aqui, o mês de agosto teria fechado aqui, porque geralmente ele está ali uns 500 pontos, 300 pontos acima do mês presente. Então, a gente pode deixar... Então, se a gente não fizer nada, e se o mercado abrir estável amanhã, ele abre aqui, vocês concordam? Muito bem. E aí o mercado dá um pulinho, que na verdade não é o que aconteceu, porque o que teria acontecido, porque o agosto teria aberto estável, né? O agosto teria aberto estável em relação ao fechamento de hoje. Mas, como ele está cotado a um valor superior ao mês presente, que é o que acontece normalmente, então há esse pequeno gap de abertura que nós entendemos que não existe. Então o que nós fazemos? O que nós fazemos é que a gente pega o gráfico todo e coloca o gráfico todo para cima, de maneira que o fechamento do mês atual coincida com o fechamento do mês futuro. E, portanto, se amanhã abrir estável, não vai ter gap no mercado. Tá? Bem, nós fazemos isso. Entendemos que muitos dos nossos parceiros, colegas estrangeiros fazem isso também nos seus gráficos de commodities, que é os gráficos que eles fazem, e também no gráfico se bem que lá fora existe menos diferença de inflação, expectativa de inflação no mercado de índices de bolsa, né? Mas existe a sazonalidade, por exemplo, do mercado de commodities. Então, às vezes você está considerando, por exemplo, no café, você está considerando o mês de julho, e de repente você vai passar a considerar o mês de setembro. E um é safra e o outro é entre safra. Então o mês que é entre safra está muito mais caro do que o mês que é safra. E aí dá uns pulos enormes. Então você tem que ajustar isso, porque senão você fica com um monte de buracos no gráfico que não são verdadeiros. Eles são apenas em função do processo de se fazer, de se construir um gráfico chamado perpétuo. Então, por essa razão, no Terminal Enfoque, a cada mês, a gente foi subindo. A cada 2 meses, a gente pega o passado todo. Como normalmente o mês futuro é mais alto do que o mês presente, a gente pega o gráfico todo e sobe um pouquinho para encontrar o mês futuro, né? Então, a cada 2 meses, a gente pega esse gráfico todo e é como se a gente subisse ele um pouquinho. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho. Então, esse fundo aqui sobe um pouquinho. Esse fundo aqui, que nos gráficos de outras empresas de análise técnica estão, esse fundo aqui, que em outras empresas está aqui, no Terminal Enfoque está aqui. Por quê? Porque ele foi subindo, 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 subindo e chegou exatamente nesse nível. Agora, quando a gente olha que esses níveis estão praticamente todos no mesmo, esses fundos estão praticamente no mesmo nível, isso nos dá uma segurança muito grande de que nós estamos fazendo a coisa certa. Eu traço, por exemplo, eu tenho a segurança de saber
que nós temos condições de traçar uma reta entre esse fundo de agosto, está muito próximo do fundo de outubro de 2011, passa aqui nesses fundos de junho, julho de 2012, passa milimetricamente nesse fundo aqui de novembro de 2012, passa nesse fundo de fevereiro de 2013, passa nesse topo de abril de 2013, quer dizer, é o mercado confirmando que nós estamos certos aqui, né? A gente pode fazer essa reta ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o importante é que quando a gente olha de longe, parece que está muito claro que é exatamente isso que aconteceu. E nos fica também muito claro que esse processo aqui está fora desse processo aqui. Isso aqui é uma entidade gráfica e isso aqui é um outro processo que não está dentro desse cara aqui. Por quê? Porque nós conseguimos delimitar esse cara aqui com essa reta e essa reta aqui, né? Aliás, essa reta aqui, dentro da nossa linha de análise aqui, deveria ser azul, né? Suporte, né? E até agora ela devia, não, aí já passa a ser vermelha também, porque como ela já foi rompida, ela passa a exercer resistência agora, como de fato exerceu, né? Esse retângulo foi seguro, encontrou sua resistência exatamente aqui nos níveis da antiga reta de suporte do triângulo simétrico anterior, tá? E agora o que os preços estão fazendo? Olha, menos do que fizeram no índice futuro, né? Acho que aqui a gente não tem eu não sei até porque o índice futuro operou mais, mas hoje até estamos comprados, estamos vendidos no fundo com stop e fomos estopados no índice futuro. Então, vou mostrar aqui para vocês, janelas organizar alfabética vertical, a nossa posição do índice futuro foi uma posição muito legal, a gente vendeu aqui no dia 28, a 56.417. Isso aqui é a história do nosso... o objetivo estava aqui, ó, e nós acabamos liquidando hoje aqui, quase ganhamos 2 vezes o objetivo, né? Passamos de passagem pelo objetivo. O nosso stop foi lindamente colocado aqui, maravilhosamente colocado, foi a 320. Isso é muito gratificante, né? Ontem os preços chegaram num topo muito próximos aqui do nosso stop. Eles chegaram a 250, o stop estava a 320, e hoje também eles chegaram muito próximos. O stop estava a 240, quer dizer, chegaram a 245, o stop a 320, que não foi atingido, né? E aí a gente foi, aí a gente, na verdade estou vendo o gráfico de 5 minutos aqui, porque a gente foi por 5 minutos, que foi para a gente ficar de olho nesse nível aqui, né? Enfim, então nós fomos estopados hoje no índice, mas não, ele não teve nada de muito radical, mas aparentemente ele está fazendo uma deriva aqui, né? Eu estou mostrando aqui agora o intraday de 15 minutos do índice futuro para vocês. Estamos vendo uma deriva, nós somos estopados aqui, eventualmente amanhã é um novo dia, nós podemos vender o índice, ou nós podemos comprar o índice, ou nós podemos não fazer nada, que é provavelmente o que nós vamos fazer, porque nós estamos bastante carregados numa posição de venda junto ao fundo com stop. Nós hoje estamos com todas essas posições aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 posições, não é 11 posições, na verdade são 14 posições, é que infelizmente eu tive que apagar o meu desktop e não salvei, porque eu tinha feito uma besteira aqui, mas aqui a gente veio no controle de ordens, nós como consultores do fundo com stop temos acesso ao controle de ordens, né? O gestor nos dá acesso ao controle de ordens, mas a gente não tem acesso à assinatura eletrônica, porque a gente só usa a parte de back office, né? Então a gente está com todas essas posições, todos os tops de compra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São todas posições de ações que nós entendemos, eu não preciso necessariamente falar, porque tem um certo sigilo com relação a isso, né? Mas eu vou mostrar, por exemplo, essa ação que vocês não precisam saber qual é,
mas vejam só que beleza de indicação. Nós tivemos os gráficos rompendo esse importantíssimo nível de resistência aqui, e daí entrando para dentro de novo, isso configura um bull trap, e nós então pusemos uma posição de venda. Hoje o mercado oscilou um pouquinho contra, mas estamos muito confiantes que essa posição vai dar alegria. Estamos projetando isso para essa amplitude aqui para baixo, né? Bem, muito bem. Então, é isso aí. Agora vamos ver o que o S&P... Então, assim, só para concluir, o índice futuro não está indo muito de acordo com o que mostra o índice à vista, né? Ele, sim, mostrou que testou o suporte aqui, mas em termos de corpus real, que a gente poderia dizer que o suporte foi definido aqui por volta de 53.200, o fechamento hoje de 52.850 ainda está confirmando esse rompimento, né? Porque o que parece ter acontecido aqui claramente no índice futuro é que nessa semana o mercado fez uma mini bandeira aqui e tibum, e rompeu esse nível de suporte. E hoje, apesar de ter deixado um rabo bastante grande, uma sombra inferior grande, ele fechou abaixo de ontem e não tem nada quer dizer, não dá para a gente chamar isso aqui de um martelo, né? Talvez, se a gente tiver uma movimentação assim amanhã, tudo bem. Mas principalmente se a gente tiver isso aqui, esquecer aquela hipótese de ele ter uma recuperação maior, né? Então, isso aqui está neutro. Está neutro porque não dá para a gente dizer que foi pá de cal. Se tivesse fechado na mínima do dia hoje, eu estaria aqui dizendo, olha, rompeu, está rompido, não tem dúvida, e tudo mais. Vale dizer também que esse rompimento de ontem aconteceu com o volume. Depois eu vou dar uma espiada no volume de hoje, mas não deve ter sido igual ao volume de ontem, né? Enfim. Muito bem. Então, nós continuamos baixistas no índice futuro, no curto, no médio e longo prazo. Estamos aí de neutro para baixistas no curto prazo para o índice futuro. Vamos falar aqui do SP500. Aí sim, nós temos uma indicação de alta no curto prazo, e também estamos com essa indicação de alta no médio e longo prazo, porque esta reta aqui mais inclinada, veja, esse é o S&P à vista, tá? Isso é o topo de 2000, esse aqui é o topo de 2008, anterior à queda do subprime. Então, os preços estão acima desse importantíssimo nível de resistência, se bem que quando a gente vai ver o S&P, indexado, tirando a inflação, indexado pelo CPI, a gente vê que os preços ainda estão aquém do topo do subprime. Aliás, eles estão deixando um topo aqui, que a gente não sabe dizer se é um topo mesmo ou não, mas eles estariam deixando um topo aí inferior ao topo do subprime, né, anterior ao subprime. Está nesse nível aqui, o topo atual está aqui. Agora, o que aconteceu hoje, deixa eu passar aqui uma reta. Então, o que aconteceu hoje, isso aqui é a queda do subprime, 2009, e isso é onde nós estamos hoje. Deixa eu tirar esses caras aqui para não atrapalhar. Eu estou mostrando aqui para vocês, então, o S&P indexado em CPI. Então, ele encostou nessa reta aqui, tanto no gráfico indexado, quanto no gráfico não indexado. Aqui está a reta, esse é o gráfico não indexado. Então, veja, 1, 2, 3, 4 pontos, encostou na reta e teve o que a gente podia chamar, depois de um movimento definido, os preços têm uma grande oscilação e fecham acima da metade do candle anterior, né? Isso o americano chama de piercing, a gente chama de penetrante, que é o contrário do que acontece lá em cima, que é chamado de nuvem negra. Quando acontece no topo, formação de reversão para baixo, é nuvem negra, que é o inverso, né? Tendo o branco para cima e o preto para baixo, passando a metade do corpo real.
e aqui é o contrário, preto para baixo e candle branco para cima, passando, com o fechamento passando aí, o corpo real passando pela metade do corpo real anterior, é chamado então de penetrante, é uma indicação de reversão, e isso pode de novo estar mostrando talvez a formação de uma bandeira de baixa. Se acontecer isso, nós vamos achar que essa retinha vai ser rompida e que os preços então virão buscar essa outra reta de suporte, não é nada muito dramático, mas eles têm uma queda aí mais acentuada, Se essa reversão se confirmar amanhã com o fechamento aí mais para cima, aí os preços podem voltar a testar esse último topo aqui, também é uma alta considerável, né? E aí vamos ver se eles vão fazer aqui uma acumulação ou se de repente vão nos brindar com um topo duplo, que também é uma hipótese, né? E daí volta aqui. Então não dá para a gente saber, o mercado nos Estados Unidos é tendência de alta, de curto, médio e longo prazo. E vamos esperar aí o resultado do teste dessa reta suporte, que por enquanto foi positivo, né? No sentido de que não vai ser rompido. O Dow Jones, deixa eu dar uma espiada aqui no S&P, vejam que alta espetacular que ele teve no final do pregão de hoje, né? Está agora aqui fazendo parecer uma bandeirinha de alta, então deve subir mais ainda. E ele pode, já tem uma reta aqui com 1, 2, 3 pontos, então ele pode ter uma alta mais acentuada mesmo e ter isso, quer dizer, a gente estaria falando aí de subir mais 1% lá fora, né? Então, enquanto o mercado lá fora faz isso e encontra essa reta de resistência aqui nós podemos estar vendo aquela bandeira de alta que eu supus que poderia se formar no Bovespa, talvez, né? Então alta, e o Dow Jones não está muito diferente. O Dow Jones a gente tem aqui, essa é a situação, esse é o Dow Jones, agora esse é o Dow Jones 100 anos de gráfico, indexado pelo CPI, sem inflação, né? Inflação extirpada, e a gente vê uma coisa muito interessante em termos de análise técnica, que é o fato de que este pequeno, por enquanto pequeno topo, acontece exatamente na reta resistência de longo prazo, que passa pelo topo de 2000, passa pelo topo de 2008, anterior à queda do subprime, tá? Vejam aqui, está passando aqui milimetricamente, topo de 2000, não está, mas a gente faz passando aqui milimetricamente, esse é o topo de 2000, passando milimetricamente pelo topo ou quase que milimetricamente pelo topo de 2008, e está exatamente nesse nível aqui, né? A gente pode levantar um pouquinho por causa do 2008 ali, então, enfim, é exatamente esse nível. E aqui no Dow Jones indexado, a gente teve o rompimento dessa reta de suporte. Então, isso acende sinal amarelo aí para o fato de que, na verdade, no Dow Jones rompeu, no S&P encostou na reta e voltou. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Acho que a chance grande aqui, olhando para o Dow Jones, é a gente ter um pullback para essa reta e depois cair, e aí provavelmente com os preços indo buscar essa reta, está errada aqui, essa reta aqui, que é a reta que vem, que traz toda a alta desde o fundo do subprime. Então aí um pouco mais indefinido para o Dow Jones, né? Mas ele continua ainda na tendência de alta, não dá para dizer que essa tendência de alta foi revertida. Esse rompimento aqui é um pouco efêmero, rompimento dessa pequena reta de resistência efêmera, e de qualquer maneira, isso aqui é o curto prazo, os preços estão numa tendência de alta de médio e longo prazo, e é esperar para ver o que vai acontecer. Muito bem, acho que então podemos começar com as perguntas, Júnior. Só um minutinho que o Júnior já vai nos passando aqui a primeira pergunta. Eu vou até abrir se eu abro aqui também. Petrobras e Vale, pimenta, né?
Ok, então vamos começar comentando Petrobras e Vale. Vamos lá, Petrobras. Nós estamos bastante baixistas em Petrobras já faz tempo, né? Ajustar o período histórico aqui do gráfico. Quero mostrar a vocês que se a gente traça a Fibonacci do início do ciclo Lula, que eu chamo de ciclo Lula, a gente vê que a Petrobras também corrigiu apenas o primeiro número Fibonacci com a queda do subprime, e o que incita uma ideia de que isso foi a onda A, a onda B, a onda C, deve trazer os preços para baixo desse nível, né, do subprime. Ademais, a gente vê esta formação como sendo uma formação de continuação que eu acho que os nossos colegas analistas técnicos, autores, vão chamar no futuro. Eu digo no futuro porque é quando ficou claro o que foi, né? Que se isso aqui romper para baixo, se isso aqui romper esse fundo aqui e vier para 10 aqui, quer dizer, colocando a amplitude dessa formação para baixo, aí a gente, como analista técnico, aí é pá de cal, né? E fica claro que esse processo teria sido um processo, uma grande acumulação que durou mais de ano de continuação do movimento que eu percebi. A acumulação que, já disse aqui algumas vezes, mas a gente iria poder chamar de triângulo descendente, provavelmente, né? Triângulo descendente. Os preços deram uma boa enganada aqui em março desse ano. Esse suporte foi rompido e depois desrompido. Isso provocou uma alta forte. Os preços chegaram aí acima dos 20. Mas agora, o que os preços estão nos mostrando? Eu mostrei que essa reta de resistência, na verdade, vem lá de cima do topo, né? Nós estamos numa baita reta de resistência. Importantíssima essa reta de resistência de Petrobras. Primeiro, ela tem 1, 2, 3, 4 anos. E 1, 2, 3, 4, 5. Perdão. Está frio, hein? São Paulo está frio. Então, 5 pontos. É uma reta importantíssima, né? Os preços tocam essa reta, tentam fazer um novo topo e anteontem tomam uma tremenda patada do vendido aqui, do urso, né? Os touros tentam romper isso aqui, até rompem de certa maneira esse nívelzinho de resistência aqui, só para sofrerem anteontem uma reversão que nos deu um engolfo. Nós aqui no fundo com stop vendemos nessa reversão e isso foi confirmado ontem, e hoje os preços pararam no que eu entendo ser o teste desse suporte aqui a 19,40. É o que dá para a gente falar. Nós atualmente estamos com stop próximo aqui, né? Isso aqui é a nossa Petrobras. A gente já teve noções de abaixar o stop. Isso aqui é o preço que a gente vendeu. Esse aqui é o nosso objetivo. Assim que a gente controla as posições. Então, nosso stop hoje já está acima dessa acumulação que aconteceu ontem. E, portanto, nós já estamos no lucro. Vendemos aqui, o stop está aqui. Estamos no lucro. Hoje, no final, os preços deixaram aí essa formação aqui
de reversão no intraday. Agora estou no intraday de 15 minutos. Então, nós achamos que no teste deste suporte está se formando, no teste desse suporte está se formando aqui o que eu acho que nós vamos poder chamar de retângulo. Eu acho que talvez aconteça alguma coisa como essa assim amanhã, mas os preços vão confirmar, vão acabar rompendo esse nível, e isso aqui eventualmente nós vamos chamar de topo do final desse processo. Também me salta aos olhos, ABC. Esse processo salta aos olhos, ABC, sendo apenas uma reação que qualificaria essa alta como sendo apenas uma reação da tendência de alta, perdão, da tendência de baixa de longo prazo. Né? Voltamos aqui para o gráfico diário para a gente ver a tendência de baixa de longo prazo. E aí, a gente olhando de longe aqui, melhor, mostra aqui o ABC para aí, então, os preços voltarem a assumir essa tendência de baixa, testarem aqui os 17 e os 16, que agora eles vão ter que romper os 16, né? E aí, se isso acontecer, se isso for rompido, eles vão se encaminhar rapidamente para os 14, que é o fundo subprime, onde tem mais suporte. Então, nós temos baixistas em Petrobras. Eu gosto sempre de mostrar o gráfico do petróleo, porque isso é... Vamos botar aqui no gráfico diário. E agora sim, mostrar o gráfico do petróleo em Nova York. Aqui. Estou tomando um baile aqui, mas tudo bem. Agora sim, o gráfico do petróleo. O petróleo é uma... é uma commodity que viveu dentro dessa toca aqui durante 20 anos, escapou por conta da farra do dinheiro fácil, foi até 145 dólares, no subprime caiu de bico, bateu aqui na parte de cima da toca que ele habitava, resvalou e agora está fazendo um comportamento clássico de formação de topo, muito clássico de formação de topo. A gente tem chamado a atenção para essa formação faz tempo. Eu acho que os meus colegas aí, eu mesmo, quem sabe, com certeza, quando soltar meu livro impresso, vou ter esse exemplo, com certeza, se é que isso vai se confirmar, mas eu acho que sim, como sendo um exemplo clássico de formação de cabeçombro de longo prazo, né? Isso mostra que a fractalidade do mercado. Esse tipo de formação acontece no curtíssimo prazo, no intraday de 5 minutos, como acontece no gráfico de 60 minutos, como acontece no diário, como acontece no mensal. Ou seja, eu agora transformei isso aqui no gráfico mensal e a gente vê que isso aqui começa a ficar com muito mais cara de formação de cabeça e ombros. Ombro esquerdo, cabeça e ombro direito, aqui reta de pescoço muito clara traçada aqui, e a gente já traçou a projeção da formação de cabeça e ombros aqui, né? Voltei para o diário e a hora que a gente analisa o que está acontecendo agora, recentemente nos últimos meses, a gente vê, primeiro, que esta reta foi rompida, os preços voltaram, tiveram um pullback para essa reta, né? Já vimos esse filme antes, né? E agora tentaram fazer um novo topo, não conseguiram, e tentaram de novo, não conseguiram, deixaram um topo inferior ao último topo, tentaram de novo, fizeram um novo fundo, mas voltaram, tentaram de novo. Sabem como é, né? No exército dos vendidos, existe um general, que é o Banco Central Americano, e no exército dos comprados tem um general, que é o Banco Central Americano, tem outro general, que é o Banco Central Europeu. Então, esses caras são poderosos, agora estão fazendo o que podem, mas a gente, sutilmente, vai vendo que o exército dos comprados deixou um fundo aqui inferior ao último fundo, deixou um topo inferior ao último topo, outro topo inferior ao outro topo, e está deixando topos consecutivamente mais baixos, e já fez um fundo
mais baixa do que o último fundo. Vamos ver o que vai acontecer agora, né? Hoje, por exemplo, nós tivemos uma alta, num período não muito, né? Por outro lado, a gente já tem essa retinha aqui que a gente pode traçar, vamos ver de mais longe aqui, ó. Essa retinha aqui, eu estou esperando que os preços, eu estou entendendo que os preços estão caminhando para novo teste da sua reta de pescoço, dessa reta suporte aqui, que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos, e se essa reta for rompida, qualifica esse processo todo como uma formação de cabeça de ombros que projeta esse nível aqui abaixo de 50. Abaixo de 50, né, gente, acontece um fenômeno, infelizmente, catastrófico para a Petrobras. Não tem mais pré-sal. Não se tira mais pré-sal com o petróleo custando menos do que 50 dólares. Nós estamos a 95, né? Precisa haver uma baita de uma queda para que isso aconteça. Precisa cair quase 50%. Eu acho que isso vai acontecer assim que os Estados Unidos começar a cair. Acho que os Estados Unidos começam a cair assim que o Banco Central americano começar a deixar de dar, eu costumo dizer que ele tem dado morfina para o moribundo. Desde o subprime, o mercado se manteve, o mercado mundial se manteve às custas das injeções, dos quantitative easings, que o Banco Central, as injeções de dinheiro, ele tem posto no mercado. Ele, agora, recentemente, no último discurso do Bernanke, ele disse que ele estava começando a pensar em começar a retirar esses incentivos que estava dando para o mercado. Eu acho que é retirar e o mercado retoma o processo de baixa. A cotação do petróleo está muito clara para mim, dando essa indicação, né? Voltando aqui para a Petrobras, então é em função disso que a gente entende que a Petrobras está nesse processo que deve dar continuidade à baixa. Então estamos baixistas, curto, médio e longo prazo. Petrobras tem suporte aí onde ela está no momento, testou esse suporte hoje, o rompimento desse suporte projetaria essa amplitude aqui para baixo, projetaria essa amplitude aqui para baixo, os preços cairiam aí para próximo dos entre 18 e 17,50. Agora, logicamente, se a gente tiver o rompimento dessa reta, a gente pode ter um avanço mais significativo. Eu diria que se essa reta for rompida, principalmente com um fechamento acima do topo de março, aliás de maio, aí então nós teríamos que colocar esse processo para cima. Os preços iriam testar os topos de janeiro e fevereiro de 2012 a 24, entre 25 e 24,50 aproximadamente, né? Não acho que é isso que vai acontecer, mas está aí o disclosure para que se esses níveis aqui forem rompidos, é isso que acontecerá. Nós entendemos que o fundo vai ser rompido e os preços caminham aí para novo teste dessa reta que está por volta dos 17, 16, né? Vamos falar de Vale agora, que não está muito diferente. Nós estamos baixistas em Vale também, com ter um ciclo longo todo o tempo aí, né? Vale é muito mais preocupante, porque a gente vê nitidamente que a tendência de alta começou aqui em 91. Ela não teria nem cumprido o primeiro nível Fibonacci ainda. Tendência de longo prazo tem muito a ver com a China, então tem a ver a gente imaginar que... Bom, se a gente imagina que foi a partir de 2003 a tendência de alta, a gente também constata que a correção, na verdade seria 2002, né? Aqui. Então a gente constata que a correção também foi apenas pelo primeiro número Fibonacci e que depois desse processo todo de alta, a gente então teria visto um primeiro movimento de baixa, a reação ABC, que os preços deixaram um topo inferior, um pouquinho inferior ao topo anterior ao subprime aqui, né? E aí se arrastam nessa acumulação lateral, que nós entendemos vai dar continuidade ao movimento de baixa. Essa acumulação lateral foi rompida aqui em março. Depois nós tivemos o que eu acho que a gente vai poder qualificar como um retângulo. E agora os preços romperam esse retângulo, fizeram o que eu entendo vai poder ser chamado de bandeira de baixa e vão cair de bico, a nossa leitura.
Estamos bastante baixistas em Vale. O nosso objetivo é 23. 23 nada mais é do que a projeção dessa grande formação de topo que nós entendemos está sendo rompida. Os preços estão aqui e romperam, estão abaixo desse fundo aqui, que foi o rompimento falso de Vale, que era 30. Fecharam os preços hoje a 29,51. Estão abaixo. Romperam na semana passada, né? Quando foi isso aqui? Isso aqui foi 31, 1, 2, 3, nós tivemos um feriado aí, 4, 5, 6, quinta, quarta, terça, segunda, sexta-feira passada, os preços romperam de maneira dramática esse nível, né? Romperam os 30, fecharam na sexta-feira passada praticamente na mínima do dia. A mínima foi 28,62, fechou a 28,65, para você ter uma ideia, com uma queda de aproximadamente 2,5%. Aí depois disso eu entendo que nós tivemos um pullback para a antiga resistência do retângulo aqui, e agora ontem, quer dizer, isso aqui eu entendo nós vamos chamar de bandeira de baixa, e os preços vão, como eu disse, cair de bico. O próximo passou o objetivo de baixa a 23. Júnior! 28 perguntas. Ok, vamos lá. EL4. ELPL ou TL? P de pato. Sim, Eletropaulo. Eletropaulo já corrigiu 50% da tendência de alta iniciada aqui no ciclo Lula e acabou de romper um suporte importante aqui. Fechou na mínima do dia. Vamos analisar só essa baixa aqui. Isso aqui foi um movimento de baixa. Principalmente porque aqui a gente vê a formação de um retângulo. Geralmente isso costuma acontecer aí na onda 4, né? Então isso aqui é a onda 5 desse movimento de baixa. E, portanto, isso aqui me dá segurança para imaginar que este foi um movimento definido, que agora começamos um outro movimento a partir daqui, e projetando esse movimento para baixo, a gente vem dar aqui, isso é no mínimo igual ao movimento anterior, e quando a gente projeta isso para cá, a gente vem dar neste suporte aqui, coincide exatamente com esse nível. Temos dois fundos aqui, um em 2005, outro em 2006, depois temos topo em 2004, temos topo em 2001, 2002, e vai mais para a esquerda ainda. Aí nós temos aí fundo aqui em 2000, temos topo, nossa senhora, topo em 98, e topo milimetricamente, olha, vejam onde vem dar isso aqui, ó, milimetricamente, esse topo que aconteceu em 96. É importante esse nível, para lá que projeta-se essa perna aqui toda, a gente projeta a partir daqui, vem daqui, é para onde eu acho que os preços estão indo agora. Nesse nível eu recomendaria estar em 6,50. Mas por outro lado, se a gente analisa só essa tendência de baixa, a gente consegue constatar claramente que nós tivemos esse primeiro movimento de baixa, né? E vejam, ó, 1, 2, 3, 4, 5, claramente isso aqui é um movimento de baixa, intermeado por esse movimento, essa reação aqui, e daí, quando a gente puxa esse cara aqui para medir o... Opa, não vai. Para medir aqui, a gente vê que essa outra perna aqui foi muito próxima dessa perna, então eu não tenho problema nenhum de projetar essa perna para baixo. Ela, e vem dar um pouquinho, deixa aqui, na verdade ela vem dar um pouquinho, nós tínhamos projetado para 5,5, né? Não, 6,5, né? Ela vem dar um pouquinho mais abaixo, e que é também nível de suporte, que é correção Fibonacci, esse verdinho aqui seria correção de ponto 618. Então aí eu acho que nós estamos com o Eletropaulo indo para a faixa de 5,5 a 5. Tranquilamente, eu acho que a gente pode fazer essa projeção. Acabou de perder esse suporte aqui, é para lá que ele está indo.
Júnior. NBR4, Energias Brasil. Energias Brasil. Energias Brasil nos deu, vejam aqui isso de longe primeiro, né? Vamos dar um zoom aqui. Então, dando um zoom aqui em Energias Brasil, na tendência após subprime. Esse aqui é o fundo depois do subprime. E aí, vejam o que aconteceu. Olha, os preços nos deram uma reversão. Na verdade, não teve teve porque esse topo aqui, depois foi percebido aqui, depois foi percebido aqui. E os preços puseram a cara para fora desse topo e tipo para baixo, né? Então, eu acho que esse processo aqui, considerando que nós temos essas... eu tenho duas retas traçadas aqui, mas a gente pode tirar, deixar só uma aqui. Na verdade, a gente está querendo mostrar que esse processo todo aqui, que é um processo de 1, 2, 3, 4 anos, foi interrompido. Então, eu acho que... E a reta pode estar aqui, ou a reta pode estar aqui, ou a reta pode estar aqui. Dá na mesma, né, se a gente fizer, porque ele teria rompido sobre qualquer ângulo, aspecto que a gente veja, né, isso aqui foi rompido, aqui foi rompido. Então, nós entendemos que nós estamos num processo de correção, desse processo de mínimo de correção. Primeiro número Fibonacci está a R$ 9,00, que é para onde a gente acha que os preços estão indo. Precisa ainda, para a gente ter a confirmação disso, que esse nível, essa reta seja rompida, e quando isso acontecer, eu acho que a gente vai ter aí uma confirmação mais forte de que os preços estão caminhando para os 9. É o que dá para a gente falar, né? Por que eu acho que isso vai acontecer? Porque rompeu essa reta aqui de 4 anos, porque tendo rompido essa reta, ele precisa de correção Fibonacci. Eu tenho direito de achar que ele vem para a correção Fibonacci. Então, como nós deixamos aí claramente, e eu entendo também que os preços, esse topo de março de 2012 acabou depois sendo percebido aqui em maio mais baixo, depois mais baixo, e depois mais baixo ainda aqui nesse nível 12,80, né? E aí os preços rompem esse nível e desrompem. Quando rompe um nível desse, tem que avançar, né? Tem que ir embora. Ele não foi, porque tem alguma coisa errada, né? Então, em função disso tudo, eu acho que nós estamos caminhando para 9, tá? Júnior? EUS 30 anos. Nós estamos falando do indicadores mundiais, estamos falando do US 30Y aqui. Na verdade, eu tenho o US 10Y, que é o T-Bond americano de 10 anos, e esse aqui, que está aqui agora, é o T-Bond de 30 anos dos Estados Unidos. Faz tempo que eu não olho esse gráfico, eu estou claramente vendo um processo de formação de fundo, formação de uma formação de cabeça e ombros, ombro esquerdo, cabeça, e o ombro direito aqui ou aqui, pode ser aqui também, o ombro direito, e aí nós vamos, eu sempre faço isso, né? Estou sempre vendo o gráfico no longo prazo, vendo o gráfico de longe, né? Então aqui para mim parece claramente isso. Agora vamos aqui no curto prazo e ver o que aconteceu. Olha, aparentemente nós tivemos o rompimento dessa reta. Tá certa a reta? Mais ou menos, né? O importante a gente não está fazendo uma regressão linear aqui, a gente está vendo
o rumo do mercado. Então, isso aqui é uma reta do pescoço, do que parece ser uma formação cabeça-ombros, que é um processo característico e peculiar com a qual a massa de indivíduos que atua sobre esse ativo costuma reverter tendências. Empiricamente a gente sabe disso, isso está em livros de análise técnica escritos há 100 anos atrás. A massa era a mesma, tinha os mesmos anseios, os mesmos medos, e por isso esses comportamentos de massa se repetem, né? Então, o importante é a gente ter essa noção aqui e agora saber, quer dizer, constatar que isso aqui foi rompido e que aparentemente nós estamos tendo um pullback para nós estamos tendo um pullback, tivemos um pullback para a antiga reta de pescoço, dessa formação de cabeça-ombros invertido, que projeta essa amplitude aqui para cima, aqui. Quer dizer que o juro vai subir nos Estados Unidos? Então aqui está nos falando aqui vai subir e muito. E vem para cá para níveis de 2011, 2010, 2009, níveis do fundo do subprime. Anterior, como é que é? Isso aqui é o fundo do subprime, né? Fundo do subprime, os preços, quer dizer, os preços estão caindo e caem. Vai entender, né? O que eu acho que isso possa estar mostrando é que o juro dos Estados Unidos vai subir. O juro dos Estados Unidos vai subir, vai ter que subir por conta de deteriorização da economia, dos números da economia americana. Mas vamos ver, esse é o que o gráfico está mostrando, tá? Então nós estamos falando de uma alta aqui de 37% em termos de juros, é uma barbaridade. Júnior! KEPL4, Kepler. KEPL4 não tem. KE. Isso. K de Cátia. EPL4. EP de Paulo, o que é Kepler? Isso. Não é 3, não? Desculpa, 3 só. Kepler, Weber. Então, estamos olhando aí no longo prazo, Weber. Para quem não sabe, é um terminal em foco, botão direito, navegação integrada, relatório CVM, informação da empresa. Kepler Weber atua no setor de agronegócio, sendo especializada no desenvolvimento de soluções completas para armazenagem, com alta tecnologia de industrialização, qualidade máxima de insumos, as unidades fabricadas, blá blá. É isso que nós estamos vendo. Agricultura. Então, essa foi a queda do subprime. Não, na verdade o mercado começou a cair bem antes do subprime, né? Teve um gap aqui em que as operações ficaram suspensas, provavelmente. E depois, isso aqui é fundo do subprime. Depois subiram até começo de 2010, caíram até meados do ano passado e começaram a subir. E agora estão testando o topo dessa acumulação aqui, que coincide com o topo dessa outra acumulação, depois tem topo pra caramba aqui acontecendo, né? Então estamos num nível de resistência. Estamos muito próximos de um nível de resistência. Essa ação tem muito pouca liquidez, negociou R$667 mil hoje, e ó, então vejam como compensa a gente olhar de longe, né? Então aqui nós estamos vendo que os preços estão se aproximando de um nível de resistência. Aqui dá para a gente medir um movimento, 2 movimentos, 3 movimentos. E aqui, o que a gente vê? Nuvem negra. Então acho que nós vamos ter uma correção mais acentuada. Que tamanho pode ter essa correção? A gente pode usar Fibonacci para nos dar uma ideia até onde vai ser essa correção. O primeiro número Fibonacci é 14. Eu diria que é para lá que nós estamos indo. Nós devemos ter uma correção mais acentuada. Por quê? Porque mostrei a vocês
uma formação de reversão clássica, que chama-se nuvem negra, precisa ser confirmada amanhã ainda, mas a confirmação, que seria um candle negativo amanhã, projetaria os preços para uma queda mais acentuada, para no mínimo o primeiro número Fibonacci aqui é 14. Júnior! Visa 3. Brooksfield. Quero mostrar aqui para vocês, antes de Visa, o índice imobiliário. Índice imobiliário, nós temos essa grande acumulação aqui, que já dura 2 anos e meio, em que os preços batem em cima e batem embaixo. Batem em cima e batem embaixo. Batem em cima e aparentemente estão caminhando para bater embaixo de novo. Isso é o índice imobiliário. Tá? O que acabou de acontecer? Bom, em março os preços tinham rompido esse suporte aqui, depois fizeram um pullback uma vez, outra vez deixaram o que eu acho que pode ser chamado de retângulo, embaixo desse topo, e agora romperam esse nível. Hoje seguraram um pouquinho, mas eu acho que estão caminhando aqui para o teste dos 700 no índice imobiliário. Agora sim vamos ver Visa. Cadê a Visa aqui? Voltamos para a Visa, tá? Então, nesse cenário que a gente está vendo que o índice imobiliário está tomando uma tunda aí, a gente vê aqui em Visa também um retângulo, depois os preços rompem isso, fazem um pullback exatamente para esse nível, depois rompem esse processo aqui, que eventualmente a gente poderia ter chamado de triângulo simétrico, e vem aqui para próximo do fundo do subprime e muito que bem. E aí? Bem, o que está acontecendo agora? Está acontecendo o seguinte, os preços estão testando esse nível de suporte aqui e estão se acumulando numa formação que tem característica de bandeira de baixo, que nos leva a crer que esse nível vai ser rompido, com os preços colocando inicialmente essa amplitude de máximo da bandeira para baixo, que nos leva aí muito próximo do fundo do subprime, que está aqui, muito próximo daqui, né? Nós temos um fundo aqui a 1,50 e outro fundo, que foi esse fundo de 2009, mas o fundo principal, que é o de 2008, foi aí a 1,40. Então, como essa projeção está abaixo de 1,50, eu diria que nós estamos caindo, nós estamos em vias de cair para 1,50, 1,40. Provavelmente 1,40, vamos testar o fundo do subprime aqui. Aí se a gente projeta essa amplitude aqui, dessa perna para baixo, vamos ver o que pode estar acontecendo aqui. A gente projeta a partir daqui, mais ou menos ali, né? Então aí, agora vou limpar a área de uma vez aqui, aí quando ele chegar lá naquele nível, aí o que eu acho que a gente pode esperar é os preços fazer uma coisa aqui, engenharia regressa. Isso aqui. Projetando essa amplitude aqui. A amplitude dessa. Vocês estão vendo essa perna aqui? Ó, essa perna que eu pego a amplitude dela com essa ferramenta aqui do terminal for. E projeto para cá, vem dar aqui. E aí, se a gente vê uma queda dos preços aqui, eventualmente eles chegam aqui no fundo subprime, né? Eles chegam aqui e encontram essa reta guia aqui. Aí, sim, é isso que eu queria dizer a vocês, quando ele chegar lá, eu acho que a gente pode esperar uma alta mais acentuada de Brooksfield, com os preços podendo aí fazer uma ABC e voltar aqui nessa reta resistência. Isso aí poderia ser uma alta de 78%. Vejam, não tem coisa para se aproveitar aí, né? Então, é baixa no curto prazo, mas vamos ficar de olho aí o que vai acontecer quando os preços chegarem nessa faixa de tremendo suporte aqui, entre 1,40 e 1,50. Poxa, mas e daí acabou a tendência de baixa? Não sei.
Não sei. Talvez não. E talvez o que a gente possa projetar aqui é isso aqui, ó. Esse processo de baixo aqui, que eu acho que está aí. Deixa eu ver aqui. Parâmetros. Não, isso aqui é. Deixa eu botar 2000 aqui. Não. IPO de Brookfield foi em 2006, né? Então esse é o que a gente tem de gráfico. Mas a gente sabe que teve essa queda aqui. Então, eventualmente, a gente pode projetar essa queda a partir daqui. Se o mercado brasileiro deteriorar, é bem possível que isso aqui chegue no mínimo até aqui, né, que é abaixo de 1. Será que pode chegar? Pode. Subiu para burro, né? Pode cair. Assim como o Bovespa, nós estamos imaginando que vem abaixo do fundo do subprime. Por que BISA não viria abaixo do fundo do subprime? Então ele viria. Mas eu acho que grande chance de a gente ter um processo aqui parecido com esse que nós tivemos aqui, por conta de termos identificado esse canal, 1, 2 pontos já, 1, 2 pontos, então paralelos a essa reta, então isso aí, falta um pouquinho para chegar na parte da retaguia desse canal de baixo, né? A gente costuma mostrar isso aqui com esse aqui tracejado. É isso aí. Júlio. KRBN4. Ok. Klabin. Ver se eu acho o Klabin analisado aqui. Nós estamos baixistas em Klabin, por quê? Vejam o gráfico. Reta, suporte, tremenda reta, suporte, 1, 2, 3 pontos. E depois a gente tem esse processo de alta aqui, no qual a gente consegue traçar, para o qual a gente consegue traçar essa reta suporte. Isso vem desde agosto de 2011, que é o rebaixamento dos Estados Unidos, né? E é uma reta suporte, tem 1, 2, 3, 4 e 5 pontos aqui. E aí os preços fazem o que nós entendemos ser uma formação de cabeça e ombros, e rompem esse nível, e aqui na reta de pescoço da formação de cabeça e ombros eles estão fazendo uma acumulação que nós entendemos tem característica de bandeira de baixo, que vai resultar no rompimento desse processo, com os preços caindo para o próximo suporte aqui a 11,40, 11,20, que é mais ou menos a projeção dessa amplitude aqui para baixo. Tá? Essa é a nossa ideia. Esse nosso objetivo aqui, mas na verdade o nosso objetivo é para que os preços, isso eu acho que é muito fácil de a gente verificar, né, de a gente constatar, a chance grande é que isso aqui seja a formação de topo e que os preços testem esse suporte inicial aqui a 11, mas que caminhem para o teste da sua reta suporte de longo prazo, que provavelmente aconteceria aqui por volta dos 9, onde a gente tem a resistência dessa acumulação aqui que aconteceu em 2012, né? Espécie de um triângulo ascendente, um retângulo aqui, que aconteceu em 2012. Então, baixistas, bastante baixistas em Klabin. A gente iria precisar um bom fechamento acima dessas resistências aqui, para que os preços eventualmente testassem aí o topo principal e nos dessem possivelmente um topo duplo. Por que eu digo isso? Porque esta reta foi rompida. Um topo duplo desse processo aqui. Pode acontecer, né? Seria algo assim. Os preços viriam aqui, seria mais um topo aí, ou próximo daí, e daí cairiam, e nós íamos chamar isso aqui de topo duplo, ao invés de formação de cabeça e ombros, né? Vamos chamar de topo duplo. E não muda nada. Mas eu acho que não. Eu acho que por quê? Porque nós estamos vendo isso aqui como uma bandeira de baixa. Tá? É uma bandeira de baixa que acontece pós rompimento desse processo, dessa reta de pescoço aqui. Os preços podem até subir um pouquinho mais. Eles têm espaço aqui para fazer esse processo aqui, ó. Até estender essa acumulação, fazer um processo assim, mas isso não me engana. Isso é um processo que deve dar continuidade à baixa, rumo a esses níveis que eu falei. Júnior? CCR, ficamos bastante baixistas em CCR hoje, por conta de
Peraí, deixa eu botar aqui recomendações. CRO3, né? Pelo seguinte, porque vejam o que aconteceu aqui. Eu já mexi em todos esses gráficos, hoje perdi tudo que eu não salvei no meu desktop. Nosso objetivo é 18 inicialmente, né? Não é não. É mais. Nós, na verdade, temos que projetar essa amplitude aqui para baixo. Inicialmente, projetando essa amplitude para baixo, a gente vê que um outro fenômeno estaria acontecendo. Não sei porque o histórico está sendo perdido aqui por uma razão. Mas vejam que importante essa reta de resistência. 3 pontos. 3 pontos, o negócio começa em 2003 aqui. Nós temos uma reta de 10 anos. 1, 2, 3 pontos distantes, muitos anos entre um e outro. E o que aconteceu? Ó? Aparentemente, essa reta se rompeu hoje. Se rompeu, isso aqui tem característica de ser um retângulo, mas não rompeu ainda, não rompeu aqui, mas em termos de corpo real, aparentemente está claro que isso foi rompido. Bom, falei besteira aqui não. Mas, isso aqui tem cara de bandeira de baixa, o mercado fechou na mínima do dia, eu acho que isso aqui está claro que vai ser rompido. Né? Então, dá para se pensar? Sim, acho que dá. Você pode colocar a sua venda, se você conseguir uma venda no preço de hoje, ou vai que o mercado resolve dar a moleza de fazer uma bandeirinha de baixa aqui, aí quando rompe a bandeira, você pode vender por aqui e põe o stop logo acima desse nível. Né? Eu estou elucubrando, logicamente, não tenho a menor ideia de saber se é isso que vai acontecer ou não. Mas se acontecer, a gente pode usar isso para iniciar uma posição de venda. Poxa, se a gente põe um Fibonacci aqui a partir do fundo do subprime aqui em 2008, olha onde vai o primeiro número Fibonacci, é 10, nós estamos a 19, é 50% de baixo. Então, isso aqui, quando esse nível for rompido, você pode até fazer uma posição em que você coloque uma posição de venda aqui, no rompimento desse retângulo, e você pode botar o stop aqui, ó, porque seria essa amplitude aqui de prejuízo, para essa amplitude de risco. Você tem 4:1 aí tranquilamente, está com um stop super protegido, né? Em 4:1, mas 3:1 com certeza. Né? Isso aqui seria o prejuízo e isso aqui seria o lucro, uma relação de muito mais de 3:1. Né? Mas não precisa, você não precisa botar o stop aqui em cima. Tá? Você pode diminuir essa relação de risco aqui e colocar o seu stop aqui. Ó. E daí... Por quê? Porque você colocaria o stop acima dessa pequena bandeira aqui. E aí você multiplica, quer dizer, multiplica por 2. Né? Em vez de você ter 4:1, você vai ter 8:1 praticamente. Tá? Então, são agora, você está sendo arrojado, porque você está estaria vendendo muito próximo do topo, do que eu acho que possa muito bem ser o topo. Por que você acha isso, Fausto? O que te leva a crer que CCR, uma empresa de concessão rodoviária, que é lucro certo e garantido, as estradas estão lotadas, aquilo é cobrar o pedágio, não tem... Pois é, mas acontece que, sabe o que acontece com essa empresa? Eu não tenho culpa, né? Ela saiu aqui de 2002 e subiu módicos 10.000%. Então, qualquer coisa que suba 10.000% fica sujeito a tomar um cinquentinha na primeira patada que toma do urso, né? E nada sobe para sempre. Agora, o que nós temos aqui é uma reta suporte de 10 anos que aparentemente foi rompida. Será que foi mesmo? Não sei, mas tudo indica que vai ser pá de cal. Isso aqui tem toda a cara de retângulo, topo, retângulos, tem toda a pinta que vai romper e os preços podem despencar. Porque isso aqui, quando as pessoas percebem que o bonde é para baixo, todo mundo quer pegar o bonde, ver que não cabe todo mundo no bonde, aí é aquela paura, né? E aquele pânico que as pessoas mandam vender de qualquer jeito. Isso pode acontecer com qualquer ação, mas
aqui em função dessa alta astronômica que teve o CCR, o que faz uma alta astronômica? Ela tira os preços de um nível de subvalorização, faz os preços passarem de passagem pelo valor real, que fica lá mais ou menos pelo meio do caminho, e leva os preços a níveis super, hiper valorizados, que passam a requerer de novo uma correção para os seus valores reais. E por isso que a gente tem a despencada. Sobe na euforia, cai na paura, que é muito mais poderosa do que a euforia. Né? Por isso que os traders gostam muito mais de operar na venda, porque quando a coisa vem para baixo é uma coisa linda, para quem está vendido, logicamente. Júnior, baixista, a gente está bastante. Oi está chegando próximo, bem claro isso aqui, né? Vejam, aqui nós vamos ter provavelmente um processo ABC, né? O que dá para a gente falar em termos de olho, né? A gente está vendo claramente uma perna de baixo aqui, e aí a gente vai pegar essa perna de baixo e projetar para baixo a partir daqui. E aí a gente constata que tem muito para cair ainda. Pode ter muito para cair. Então, isso aqui vem me dar 2,50 aproximadamente. Muito bem. Agora, no processo atual, o que dá para saber? Bom, dá para a gente traçar essa reta de resistência aqui e constatar que os preços estão exatamente na reta de resistência. Quer dizer, essa alta astronômica que teve na última terça-feira, de aproximadamente 15,6%, na verdade não falou nada, né? Porque quando cai muito, acaba tendo condições de subir facilmente também. E acontece que as reações da tendência de baixa, elas têm exatamente essa natureza, que são violentas, né? Muito violentas essas reações da tendência de baixa. Vejam essa aqui, né? Nessa época aqui, em 2010. Vejam que coisa absurda, né? Os preços sobem 37% em apenas 13 dias. Então, e para depois caírem tudo de novo. Então isso costuma acontecer. Então o que constatamos é que nós estamos aí na resistência, na reta de resistência desse processo, e somente um fechamento acima de 5,50 poderia fazer os preços terem uma alta mais acentuada, para possivelmente, talvez até para R$ 7,00, que seria um pullback aqui aos níveis desse antigo suporte, né? Então percebidos aí a 7, 7,10, 7,20. Mas é só, e isso levaria os preços também até correção do segundo número Fibonacci. Mas não sei não, é possível, mas acho que possivelmente nós vamos ter os preços trabalhando nessa semana um pouco mais aí por baixo dessa resistência 5,50. E se tivermos uma reversão aqui, apostar que ele vem testar novamente o fundo, e rompimento do fundo traz ele para esses níveis aqui, que encaminha ele para esse nível aqui que eu entendo que vai ser atingido. Isso aí, minha gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Uma ótima semana e até a próxima quinta-feira. Muito obrigado. Boa noite.